Sejam muito bem-vindos a este canal e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre funções inorgânicas. E hoje nós vamos falar sobre os óxidos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muito bem, para começar nós vamos falar sobre a definição dos óxidos. Os óxidos são simplesmente compostos binários em que um desses compostos é o próprio oxigênio e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo entre os dois. Bom, dentre os óxidos ácidos nós temos 4 tipos. O primeiro tipo é o óxido ácido. O óxido ácido, ele simplesmente é um metal ligado ao oxigênio. Os óxidos ácidos reagem com a água formando um ácido. Um exemplo é o dióxido de carbono. Bom, nós temos outros tipos de óxidos, que são os óxidos básicos. Os óxidos básicos simplesmente são metais ligados ao oxigênio. Esses óxidos reagem com a água formando bases. Um exemplo é o Na2O e o K2O. Bom, nós temos também os óxidos anfóteros. Você deve estar achando difícil o nome, mas é tranquilinho. Os óxidos anfóteros são simplesmente óxidos que possuem duplo caráter. Esses óxidos, por exemplo, frente a um ácido, eles se comportam como uma base. E frente a uma base, eles se comportam como óxido. Ou seja, eles podem ser óxidos ácidos ou óxidos básicos. Simplesmente é isso. E por fim, nós temos os óxidos neutros. Os óxidos neutros, eles não reagem nem com a água, nem com ácidos e nem com bases, mas podem reagir com outras substâncias. Por exemplo, o monóxido de carbono e o óxido nítrico. Bom, nós vamos começar agora a falar sobre nomenclaturas dos óxidos. Nós temos 3. A primeira é a nomenclatura dos óxidos ácidos. Simplesmente você vai colocar o prefixo mono, di, tri, da quantidade de óxidos. Por exemplo, eu tenho um dióxido, um trióxido, mais o nome do elemento com o prefixo mono, di, tri. Por exemplo, nós temos o dióxido de carbono. Outro exemplo, nós temos o pentóxido de dinitrogênio. Por que pentóxido? Eu tenho 5 óxidos seguidos de 2 nitrogênios. Então, pentóxido de dinitrogênio. Muito bem, as duas últimas nomenclaturas fazem parte das nomenclaturas dos óxidos básicos. Os óxidos básicos com carga fixa simplesmente é óxido mais o nome do elemento. Por exemplo, o óxido de sódio. Os óxidos básicos de carga variável possuem simplesmente essa nomenclatura aqui, ó. Óxidos, o nome do elemento e a quantidade de cargas. Por exemplo, nós temos o FeO e o Fe2O3. Você olhando, você ia falar que é o quê? Um óxido de ferro. Só que é uma nomenclatura para 2 substâncias diferentes. Então, se são 2 substâncias diferentes, eu não posso ter a mesma nomenclatura. Então, eu uso as nomenclaturas diferentes. Nesse caso, vai entrar no mesmo caso das bases. Simplesmente é o quê? Se o elemento possui carga mínima, ele vai ter a terminação oso. E se ele tem a carga máxima, ele vai ter a terminação ico. Por exemplo, o FeO possui carga mínima, porque ele possui a carga mais 2. Então, simplesmente, ele vai ser o óxido ferroso ou óxido de ferro 2. Já o Fe2O3 possui carga mais 3. Então, simplesmente, como ele possui uma carga máxima, ele será
óxido férrico ou óxido de ferro 3. Bom, agora nós vamos falar sobre duas reações químicas bem fáceis envolvendo os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Então, bora lá! Bom, nós estamos aí com o primeiro tipo de reação química que é muito simples, que é a reação dos óxidos ácidos. Nós temos aqui o trióxido de enxofre que está sendo juntado com a água. Então, como nós sabemos que quando nós adicionamos os oxiácidos à água, eles sempre vão formar o quê? Ácidos. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Juntar essas duas fórmulas em uma só. Juntando essas duas fórmulas, nós teremos um ácido. Então, nós temos 2 hidrogênios. Então, nós vamos colocar 2 hidrogênios. Eu tenho quantos oxigênios? 1. Com mais 3, nós temos 4 hidrogênios. Então, nós vamos juntar tudo isso aí, ó. SO4. Juntamos as duas fórmulas em uma só. Então, o trióxido de enxofre com a água formou o ácido sulfúrico. Vamos agora para outra. Nós temos aqui o pentóxido de dinitrogênio com a água. O que nós vamos ter que fazer? Vamos juntar tudo. Nós temos 2 hidrogênios. Vamos colocar 2 hidrogênios. Nós temos 2 nitrogênios. Vamos colocar 2 nitrogênios. Nós temos quantos oxigênios? Nós temos 5, 6. Então, nós temos o quê? 6 oxigênios. Mas peraí. Tá meio estranho isso aí. A gente pode simplificar, não pode? Nós temos 2. 2 e 6. Qual vai ser o número que a gente pode simplificar tudo isso aí? Nós podemos simplificar pelo 2. Simplificando isso aqui, nós teremos o quê? HNO3, que vai formar o ácido nítrico. Então, nós pegamos o pentóxido de dinitrogênio com a água, formou-se o ácido nítrico. Agora nós vamos mostrar aqui as reações envolvendo os óxidos básicos. Lembrando que esses óxidos sempre vão formar uma base. Então, se nós já sabemos que eles vão formar uma base, simplesmente a gente já deixa o OH aqui no final. A gente já deixa aqui. Então, agora, nós pegamos o OH e colocamos aqui. O que sobrou? Sobrou esse metal aqui. Então, nós vamos colocar esse metal aqui, ó. Aí. Colocamos esse metal aqui, o sódio. Simplesmente é isso. Como nós sabemos que o óxido básico com a água sempre vai formar uma base, nós temos que já colocar a hidroxila. Vai sobrar apenas o metal. Esse metal vai ser o metal da nossa base. Lembrando que a gente tem sempre que balancear quando for necessário. Se aqui nós temos 2 sódios, aqui vai ter que ter 2. Então, nós vamos colocar um 2 aqui. Como esse 2 está multiplicando tudo, vamos ver se está tudo certinho aqui? Nós temos 2 hidrogênios. Nós temos 2 aqui? Beleza. Nós temos 2 sódios aqui? Nós vamos ter 2 aqui, então tá beleza. Quantos oxigênios nós temos aqui? 2 oxigênios. Então, aqui também tem 2, porque está multiplicando. Então, tá tudo certinho. Balanceamos tudo certinho aqui, ó. Pronto. Tudo balanceado. Nosso outro exemplo. Aqui, nós temos o óxido de cálcio com a água. Então, o que nós vamos ter que fazer? Mesma coisa aqui em cima. Vamos ter que já colocar a hidroxila aqui. Qual que vai ser o metal que vai sobrar aqui? O cálcio. Então, nós vamos colocar o cálcio aqui, ó. Colocamos o cálcio. Só que aconteceu um problema aqui. Nós sabemos que o oxigênio sempre vai ter carga menos 2. Se ele vai ter carga menos 2, o cálcio tem carga mais 2. Como ele tem carga mais 2, a hidroxila também
vai ser o quê? 2. Porque se eu tirei 2 hidroxilas, a carga do cálcio vai ser o quê? 2. Não era isso nas bases? Então, vai ser a mesma coisa aqui. Se a carga do cálcio é 2, nós vamos ter que ter 2 hidroxilas. Então, por isso que eu coloquei esse 2 aqui. Se eu tirei 2 hidroxilas do cálcio, qual vai ser a carga dele? Mais 2. Se eu fizer o processo inverso, foi o que eu fiz aqui agora, o processo inverso. Ó. Se a carga dele é mais 2, nós vamos precisar de 2 hidroxilas. E agora vamos só agora balancear. Esse 2 está multiplicando o hidrogênio. Então, estou falando que tem 2 hidrogênios. Temos 2 hidrogênios? Beleza. Nós temos, aqui o 2 está multiplicando o oxigênio. Então, nós temos 2 oxigênios, certo? Quantos aqui nós temos? 1, 2. Então, está certinho. E nós temos um cálcio. Então, está tudo balanceado, tudo certinho. Então, simplesmente é isso. Então, essas foram as simples reações dos óxidos básicos e dos óxidos ácidos. Bom, eu espero que você tenha entendido sobre os óxidos, os seus tipos, suas classificações e também tenha entendido sobre as reações químicas envolvendo os óxidos. Mas o vídeo vai terminando por aqui, mas antes de sair, deixe o seu like aí embaixo, compartilhe com seus amigos, comente aqui no vídeo e, obviamente, se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo e fui!